Na manhã de 23 de setembro de 2023, às 6h42 da manhã, algo extraordinário aconteceu no quarto 314 do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore. David Chen, um engenheiro de software de 34 anos que havia sofrido um acidente grave 3 semanas antes, estava deitado em sua cama hospitalar quando decidiu experimentar uma técnica específica que havia aprendido anos antes em um seminário de Joe Dispenza. Durante exatos 17 minutos, David aplicou um protocolo de reconexão neural que Dispenza havia desenvolvido secretamente para casos de transformação acelerada de realidade. O que aconteceu durante esses 17 minutos não apenas mudou completamente a trajetória de recuperação de David, mas revelou princípios fundamentais sobre a capacidade da consciência humana de reorganizar instantaneamente a estrutura da realidade física. David não era um praticante espiritual, nem alguém particularmente interessado em desenvolvimento pessoal. Era um cético natural, com formação em ciências exatas, que havia assistido ao seminário de Dispenza apenas para acompanhar sua namorada. No entanto, durante aquele seminário em 2019, algo que Dispenza disse ficou gravado em sua mente. Existe um ponto específico onde a consciência focada pode colapsar ondas de possibilidade quântica em realidade física instantânea. Esse ponto pode ser alcançado através de técnicas precisas em períodos de tempo surpreendentemente curtos. Na época, David havia considerado isso como linguagem metafórica interessante, mas não algo que pudesse ser aplicado literalmente. O acidente que levou David ao hospital havia sido devastador. Uma colisão frontal que resultou em múltiplas fraturas, lesões neurológicas e prognóstico médico extremamente reservado. Os médicos haviam sido diretos. Mesmo com recuperação total, ele provavelmente enfrentaria limitações físicas permanentes e precisaria de pelo menos 2 anos de reabilitação intensiva. Sua carreira como engenheiro de software estava essencialmente encerrada, já que as lesões neurológicas afetaram sua capacidade de concentração e processamento de informações complexas. Financeiramente, a situação era catastrófica, sem seguro adequado e com despesas médicas astronômicas se acumulando. Foi nesse momento de desespero total que David se lembrou das palavras de Dispenza sobre transformação instantânea de realidade. Com nada a perder, ele decidiu tentar aplicar a técnica específica que havia sido brevemente mencionada durante o seminário. A técnica, que Dispenza chama de colapso quântico dirigido, combina elementos de meditação avançada, visualização científica precisa e o que ele denomina ancoragem temporal reversa. O protocolo completo requer exatamente 17 minutos porque, segundo as pesquisas de Dispenza, este é o tempo mínimo necessário para que a consciência humana atravesse todas as camadas de resistência neurológica e acesse diretamente o que a física quântica identifica como o campo de ponto zero. A descoberta dos 17 minutos surgiu de uma análise matemática que Dispenza conduziu sobre casos documentados de remissão espontânea, curas milagrosas e transformações instantâneas de circunstâncias. Utilizando algoritmos avançados, ele identificou que em todos os casos autênticos de mudança súbita de realidade, havia um período específico de intensa focalização consciencial que durava entre 16 e 18 minutos. Mais precisamente, 17 minutos e 23 segundos emergiu como o tempo ótimo para que mudanças quânticas se estabilizem em manifestações físicas permanentes. A base científica para essa descoberta está fundamentada na compreensão de que a realidade física não é tão sólida quanto experimentamos subjetivamente. No nível quântico, toda a matéria existe como ondas de probabilidade que se colapsam em partículas físicas apenas quando observadas por uma consciência. Este princípio, conhecido como o efeito observador, sugere que a consciência humana não apenas percebe a realidade, mas literalmente a cria através do ato de observação focada. A técnica de 17 minutos de Dispenza
É essencialmente um método para maximizar este efeito observador até o ponto onde mudanças dramáticas na realidade física se tornam não apenas possíveis, mas inevitáveis. O protocolo específico que David aplicou opera em 3 fases distintas, cada uma calibrada para durar exatamente 1/3 do tempo total. A primeira fase, que dura aproximadamente 5 minutos e 40 segundos, é chamada de dissolução de padrões limitantes. Durante esta fase, a pessoa utiliza técnicas específicas de respiração e foco atencional para identificar e dissolver literalmente os padrões neurológicos que mantêm a realidade problemática no lugar. É um processo de desmontar conscientemente a estrutura mental que está criando e sustentando circunstâncias indesejáveis. David começou a primeira fase às 6h42 da manhã, focando especificamente nos padrões neurológicos que estavam processando sua condição como permanente e irreversível. Utilizando uma técnica de respiração específica que Dispenza ensina para acessar ondas cerebrais θ profundas, David começou a observar conscientemente os pensamentos, emoções e sensações físicas que constituíam sua experiência atual de limitação. Mas em vez de simplesmente observar passivamente, ele aplicou o que Dispenza chama de observação dissolutiva, uma forma de atenção que literalmente desmonta os padrões neurais através do ato de observação consciente. Durante esses primeiros minutos, David experimentou algo que só pode ser descrito como uma dissolução progressiva de sua identidade como pessoa ferida e limitada. As sensações de dor, as preocupações sobre o futuro e os padrões de pensamento associados à sua condição médica começaram a se fragmentar e dissolver, como se estivessem sendo desmagnetizados por uma força invisível. Não era uma questão de ignorar ou suprimir esses padrões, mas de literalmente observá-los se desfazendo na consciência através de uma qualidade específica de atenção focada. A segunda fase, também durando aproximadamente 5 minutos e 40 segundos, é chamada de acesso ao campo de possibilidades infinitas. Uma vez que os padrões limitantes foram dissolvidos, a consciência fica temporariamente livre de programações específicas e pode acessar diretamente o que Dispenza identifica como o campo quântico de possibilidades infinitas. Durante esta fase, a pessoa aprende a navegar conscientemente entre diferentes realidades potenciais e selecionar especificamente aquela que deseja manifestar. David descreveu a segunda fase como entrar em uma biblioteca infinita de realidades possíveis. Ele podia literalmente perceber diferentes versões de sua vida se estendendo em todas as direções. Versões onde estava completamente curado, versões onde se tornava ainda mais saudável do que antes do acidente, versões onde desenvolveu capacidades que nunca havia possuído, mas também podia perceber versões onde sua condição se deteriorava, onde nunca se recuperava completamente e onde permanecia limitado permanentemente. A chave estava em aprender a navegar conscientemente entre essas possibilidades e selecionar especificamente aquela que ele queria experimentar. A navegação entre realidades possíveis não é um processo imaginativo, mas uma habilidade técnica precisa que requer compreensão de como a consciência interage com estruturas quânticas. Dispenza ensina que cada realidade possível possui uma assinatura vibracional específica, uma frequência única que a distingue de outras possibilidades. Quando você aprende a sintonizar sua consciência na frequência de uma realidade específica, você literalmente se torna um ímã quântico que atrai essa realidade para a manifestação física. Durante a segunda fase, David focou especificamente na realidade onde não apenas se recuperava completamente, mas onde o acidente se tornava um catalisador para uma vida extraordinariamente melhor em todos os aspectos. Ele sintonizou conscientemente na frequência vibracional dessa realidade específica, sentindo como seria estar nesse corpo perfeitamente saudável,
experimentar essa mente brilhante e focada, e viver nessas circunstâncias prósperas e realizadas. Não era visualização passiva, mas sintonização ativa, como ajustar um rádio para captar uma estação específica. A terceira e final fase, durando os últimos 5 minutos e 40 segundos, é chamada de ancoragem temporal reversa. Esta é talvez a parte mais revolucionária do protocolo, baseada na compreensão de que o tempo não é linear como experimentamos subjetivamente, mas existe como uma dimensão onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Durante esta fase, a pessoa literalmente projeta sua consciência para a realidade futura desejada e então puxa essa realidade backward, no tempo, para o momento presente. A ancoragem temporal reversa utiliza um princípio da física quântica chamado retrocausalidade, onde efeitos podem preceder suas causas quando certas condições especiais são criadas. Dispenza descobriu que quando a consciência opera em estados específicos de coerência quântica, produzidos pelas 2 primeiras fases do protocolo, ela ganha acesso temporal bidirecional, a capacidade de influenciar não apenas eventos futuros, mas de literalmente reorganizar a estrutura causal do presente através de conexões com estados futuros. Durante a fase final, David se projetou conscientemente para um ponto 6 meses no futuro, onde estava completamente recuperado, trabalhando em projetos ainda mais desafiadores e interessantes do que antes e vivendo uma vida de vitalidade e prosperidade extraordinárias. Mas em vez de simplesmente visualizar esse futuro, ele se posicionou conscientemente nessa realidade futura e começou a transmitir energia e informação backward no tempo para seu corpo presente no hospital. Era como estabelecer uma conexão energética direta entre a versão futura saudável de si mesmo e a versão presente ferida, permitindo que a informação de cura fluísse através do tempo. O que aconteceu durante esses 17 minutos foi documentado tanto por David quanto pelos equipamentos de monitoramento médico aos quais ele estava conectado. Durante a primeira fase, seus sinais vitais mostraram padrões de ondas cerebrais que começaram em beta normal, estado de vigília consciente, e progressivamente se aprofundaram através de alfa, teta e finalmente delta, padrões normalmente vistos apenas durante sono profundo, mas neste caso, ocorrendo enquanto David permanecia completamente consciente e alerta. Durante a segunda fase, algo extraordinário apareceu nos monitores neurológicos. As ondas cerebrais de David subitamente se reorganizaram em padrões que os técnicos nunca haviam observado antes. Frequências extremamente coerentes que pareciam sincronizar perfeitamente todas as regiões do cérebro simultaneamente. Mais intrigante ainda, esses padrões correspondiam exatamente às frequências que pesquisadores associam com estados de supercoerência, observados em meditadores extremamente avançados e indivíduos durante experiências místicas profundas. Durante a terceira fase, os equipamentos registraram anomalias que inicialmente foram consideradas falhas técnicas. Sensores que mediam atividade neural em regiões específicas do cérebro começaram a mostrar atividade que parecia antecipar comandos conscientes por frações de segundo, como se o cérebro estivesse respondendo a informações que ainda não haviam sido processadas conscientemente. Técnicos chamaram engenheiros para verificar os equipamentos, mas todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente. Às 6h59 da manhã, exatamente 17 minutos após David ter começado o protocolo, algo aconteceu que mudou não apenas sua condição médica, mas a compreensão de todos os presentes sobre os limites da possibilidade humana. David relatou sentir uma onda de energia e informação percorrer todo o seu corpo, começando no topo de sua cabeça e fluindo através de cada célula, cada órgão e cada sistema. Não era uma sensação agradável ou desagradável, mas simplesmente intensamente poderosa, como se cada átomo de seu corpo
estivesse sendo reorganizado simultaneamente. Nos monitores médicos, os sinais vitais de David subitamente se estabilizaram em padrões que indicavam saúde perfeita. Sua pressão arterial, que havia estado consistentemente elevada devido aos medicamentos e estresse do trauma, normalizou instantaneamente. Seu ritmo cardíaco se tornou regular e forte. Mais dramaticamente, exames neurológicos que foram realizados imediatamente após o protocolo mostraram melhoria significativa em áreas que haviam sido danificadas no acidente. Mas as mudanças mais profundas se tornaram aparentes nas horas e dias seguintes. A primeira indicação de que algo extraordinário havia ocorrido veio quando David tentou se levantar da cama para ir ao banheiro. Movimento que havia sido extremamente doloroso e difícil nas semanas anteriores, subitamente se tornou fácil e sem dor. Sua coordenação, que havia sido severamente afetada pelas lesões neurológicas, estava visivelmente melhorada. Mais intrigante ainda, sua capacidade de concentração e processamento de informações complexas, a função que os médicos haviam dito estar permanentemente comprometida, parecia não apenas restaurada, mas melhorada além dos níveis pré-acidente. Dr. Sarah Martinez, a neurologista responsável pelo caso de David, inicialmente atribuiu essas melhorias a flutuações normais na recuperação. No entanto, exames detalhados realizados 48 horas após o protocolo revelaram mudanças que desafiavam explicações médicas convencionais. Áreas do cérebro que haviam mostrado dano estrutural significativo em exames anteriores agora exibiam atividade normal ou até mesmo melhorada. Mais surpreendente, algumas regiões mostravam padrões de conectividade neural que eram superiores aos normalmente observados em indivíduos saudáveis. Dentro de uma semana, David estava caminhando normalmente, sua função cognitiva havia retornado completamente e exames médicos indicavam que sua recuperação estava progredindo a uma velocidade que excedia todas as previsões médicas por fatores de 10 a 1. 3 semanas após aplicar o protocolo de 17 minutos, David recebeu alta médica com prognóstico de recuperação completa, um resultado que seus médicos consideraram estatisticamente impossível, baseado na severidade inicial de suas lesões. Mas as mudanças na vida de David se estenderam muito além da recuperação física. Durante seu período de recuperação, ele havia desenvolvido insights sobre programação de software que resultaram em inovações que chamaram a atenção de empresas de tecnologia ao redor do mundo. Ideias que surgiram espontaneamente durante suas sessões de reabilitação levaram ao desenvolvimento de algoritmos revolucionários que foram posteriormente licenciados por milhões de dólares. Oportunidades de carreira que jamais havia imaginado começaram a aparecer de formas sincronísticas. A transformação mais profunda, no entanto, foi na própria compreensão de David sobre a natureza da realidade e do potencial humano. A experiência dos 17 minutos havia lhe dado acesso direto ao reconhecimento de que aquilo que consideramos realidade fixa é, na verdade, extraordinariamente fluida e responsiva à consciência focada. Ele havia experimentado em primeira mão que limitações que aceita como permanentes são frequentemente apenas programações neurológicas que podem ser alteradas através de técnicas específicas. Dr. Joe Dispenza, quando soube do caso de David através de canais de pesquisa, não ficou surpreso com os resultados. Durante mais de 2 décadas, ele havia estado documentando casos similares de transformação instantânea através de aplicação precisa de princípios neurológicos e quânticos. O protocolo de 17 minutos que David aplicou representa uma destilação de milhares de casos estudados e anos de refinamento técnico. A base teórica para a efetividade do protocolo está fundamentada no que Dispenza chama de teoria da plasticidade quântica consciencial. Esta teoria propõe que a consciência humana não é simplesmente um produto da atividade cerebral.
mas uma força fundamental que interage diretamente com a estrutura quântica da realidade. Quando a consciência é focada com suficiente intensidade e precisão, ela pode literalmente reorganizar padrões quânticos de forma a manifestar mudanças instantâneas na experiência física. O número específico, 17 minutos, não é arbitrário, mas baseado em pesquisas sobre ciclos naturais de atenção humana e processos neurológicos. Dispenza descobriu que a consciência humana opera em ciclos específicos e que aproximadamente 17 minutos representa um ciclo completo de transformação, onde mudanças neurológicas profundas podem ser iniciadas, processadas e integradas. Períodos mais curtos não permitem integração suficiente, enquanto períodos mais longos frequentemente resultam em fadiga atencional que diminui a efetividade. A técnica também se beneficia do que Dispenza chama de ressonância morfogenética. Esta é a ideia de que quando uma pessoa aplica o protocolo com sucesso, ela cria um campo de informação que facilita aplicações subsequentes por outras pessoas. Cada sucesso adiciona força ao campo coletivo, tornando transformações similares progressivamente mais acessíveis para outros. David, como um dos primeiros a aplicar a versão refinada do protocolo, contribuiu para este campo morfogenético, que agora facilita resultados similares para outros praticantes. Durante os meses seguintes à recuperação de David, Dispenza trabalhou com ele para documentar meticulosamente todos os aspectos de sua experiência. Eles identificaram fatores específicos que contribuíram para a efetividade extraordinária do protocolo em seu caso. Um fator crucial foi o estado de desespero sagrado que David experienciava, uma combinação de urgência extrema com desapego total aos resultados. Este estado paradoxal criou condições neurológicas ideais para a transformação quântica. Outro fator importante foi o timing preciso da aplicação. David havia aplicado o protocolo durante o que Dispenza chama de janela de amplificação biológica, o período entre 6h30 e 7h da manhã, quando os ritmos circadianos naturais criam condições hormonais e neurológicas ótimas para a neuroplasticidade acelerada. Durante este período, o cérebro produz naturalmente níveis elevados de fatores de crescimento neural e está mais receptivo à reprogramação profunda. A pesquisa de Dispenza também revelou que o ambiente hospitalar, paradoxalmente, contribuiu para o sucesso de David. Hospitais são locais onde transformações dramáticas de saúde são esperadas e aceitas como normais. Este campo de expectativa coletivo cria um ambiente morfogenético que facilita mudanças que poderiam ser consideradas impossíveis em outros contextos. É como se a crença coletiva em possibilidades de cura criasse um campo de permissão para manifestações extraordinárias. Baseado no sucesso de David e casos similares, Dispenza começou a refinar o protocolo para aplicação em diferentes contextos e objetivos. Ele desenvolveu variações específicas para a transformação financeira, relacionamentos, criatividade e propósito de vida. Cada variação mantém a estrutura básica de 17 minutos, mas incorpora visualizações e intenções específicas calibradas para diferentes tipos de manifestação. A versão para a abundância financeira, por exemplo, utiliza a mesma estrutura de 3 fases, mas a segunda fase foca especificamente em sintonizar a consciência na frequência de prosperidade material. Praticantes aprendem a acessar realidades paralelas onde já experienciam a abundância desejada e então ancorar essa realidade no presente através da terceira fase. Resultados documentados incluem manifestações de oportunidades de carreira, ideias comerciais lucrativas e até mesmo ganhos inesperados em investimentos. A versão para relacionamentos trabalha com a premissa de que relacionamentos harmoniosos existem como possibilidades quânticas que podem ser acessadas e manifestadas através do protocolo. Durante a segunda fase,
Praticantes se sintonizam especificamente nas frequências de amor, compatibilidade e harmonia interpessoal. A ancoragem temporal reversa da terceira fase traz essas qualidades relacionais para as interações presentes, frequentemente resultando em transformações dramáticas em relacionamentos existentes ou aparecimento de novos relacionamentos significativos. Uma descoberta particularmente fascinante é que o protocolo de 17 minutos parece ativar capacidades latentes que a maioria das pessoas não sabe que possui. David, por exemplo, desenvolveu após sua aplicação uma capacidade quase intuitiva para resolver problemas de programação complexos. Ideias e soluções começaram a aparecer espontaneamente em sua consciência, como se ele tivesse acesso direto a um banco de dados universal de conhecimento técnico. Esta ativação de capacidades latentes está relacionada ao que Dispenza chama de desbloqueio de potencial neural normativo. A teoria é que a maioria dos seres humanos utiliza apenas uma fração minúscula de sua capacidade neurológica total, não devido a limitações físicas, mas devido a programações limitantes que mantêm vastas regiões do cérebro inativas. O protocolo de 17 minutos, ao dissolver essas programações e reorganizar padrões neurais, permite acesso a capacidades que sempre existiram em potencial. Dr. Helena Kozlov, uma neurocientista que colabora com Dispenza na pesquisa, utilizou tecnologia avançada de neuroimagem para estudar o que acontece no cérebro durante aplicações do protocolo. Ela descobriu que durante a segunda fase, regiões cerebrais que normalmente operam independentemente começam a sincronizar suas atividades de formas nunca antes observadas. É como se o cérebro inteiro se tornasse temporariamente uma única unidade coerente, operando com eficiência extraordinária. Mais intrigante ainda, durante a terceira fase, Kozlov observou atividade em áreas do cérebro que normalmente permanecem completamente dormentes na maioria das pessoas. Essas regiões, quando ativadas, parecem estar associadas a capacidades que transcendem os 5 sentidos tradicionais. Percepção de informações não locais, intuição precisa sobre eventos futuros e até mesmo influência direta sobre eventos físicos através da intenção focada. A pesquisa também revelou que os efeitos do protocolo são cumulativos. Pessoas que aplicam a técnica múltiplas vezes desenvolvem progressivamente maior facilidade em acessar estados de transformação quântica. É como desenvolver um músculo consciencial que se fortalece com o uso. Alguns praticantes avançados relatam que conseguem produzir mudanças significativas em períodos muito mais curtos, às vezes em questão de minutos ou até segundos. David, por exemplo, continua aplicando variações do protocolo regularmente e desenvolveu uma capacidade notável de manifestar soluções para problemas complexos quase instantaneamente. Quando confrontado com desafios técnicos em seu trabalho, ele frequentemente utiliza uma versão condensada de 5 minutos que lhe dá acesso direto a insights e soluções criativas. Colegas começaram a notar que ele parece ter uma capacidade quase sobrenatural para resolver problemas que estampeiam equipes inteiras de engenheiros experientes. Uma aplicação particularmente poderosa do protocolo tem sido em contextos de crise e emergência. Dispenza documentou casos onde pessoas aplicaram a técnica durante situações de extrema dificuldade, perda de emprego, problemas de saúde súbitos, crises familiares, e experimentaram resoluções que pareciam violar leis de probabilidade normal. É como se estados de crise criassem condições neurológicas que amplificam a efetividade do protocolo. A explicação para essa amplificação durante crises está relacionada ao que Dispenza chama de neuroplasticidade induzida por estresse. Durante situações de extrema pressão, o cérebro naturalmente se torna mais receptivo a mudanças e novas informações. Esta receptividade aumentada, quando combinada com a aplicação precisa do protocolo,
pode produzir transformações que excedem qualquer coisa possível durante estados normais de consciência. O protocolo também demonstrou efetividade notável para a superação de vícios e padrões comportamentais destrutivos. A lógica é que vícios são essencialmente programações neurológicas que mantêm a pessoa presa em ciclos de comportamento específicos. Ao dissolver essas programações na primeira fase e instalar novos padrões na terceira fase, o protocolo pode literalmente reprogramar o sistema nervoso para escolhas mais saudáveis e construtivas. Maria Santos, uma advogada de São Paulo que lutou com dependência de álcool por mais de uma década, aplicou o protocolo com intenção específica de liberar completamente esse padrão. Durante a segunda fase, ela acessou versões de si mesma que nunca haviam desenvolvido a dependência e que, naturalmente, faziam escolhas saudáveis. Após ancorar essa realidade no presente através da terceira fase, ela relatou que o desejo de beber simplesmente desapareceu completamente. 3 anos depois, ela permanece completamente livre da dependência sem esforço ou luta. A versatilidade do protocolo se estende a virtualmente qualquer área da experiência humana onde transformação é desejada. Dispenza trabalhou com artistas que utilizaram a técnica para superar bloqueios criativos, atletas que aplicaram para melhorar performance e empreendedores que manifestaram oportunidades de negócio extraordinárias. Em cada caso, a estrutura básica de 17 minutos permanece a mesma, mas o conteúdo específico das visualizações e intenções é adaptado para o objetivo particular. Um aspecto particularmente intrigante é que o protocolo parece funcionar independentemente das crenças conscientes da pessoa sobre sua efetividade. David, por exemplo, era altamente cético quando aplicou a técnica inicialmente. Sua motivação não era fé ou crença, mas simplesmente desespero suficiente para experimentar qualquer coisa que pudesse ajudar. Esta descoberta sugere que a técnica trabalha com leis fundamentais da consciência e realidade que operam independentemente de sistemas de crença pessoais. A implicação é profunda. Se o protocolo funciona baseado em princípios universais, em vez de crenças específicas, então ele representa uma tecnologia consciencial que pode ser aplicada por qualquer pessoa, independentemente de background cultural, religioso ou filosófico. É como descobrir uma lei física universal que funciona consistentemente sem requerer fé ou crença particular. Dispenza continua refinando e expandindo sua compreensão do protocolo através de pesquisa contínua com praticantes ao redor do mundo. Cada aplicação adiciona dados que permitem otimizações adicionais e desenvolvimento de variações especializadas. Versões futuras podem incluir adaptações para aplicação coletiva em organizações, comunidades e mesmo nações. A descoberta do protocolo de 17 minutos representa mais que uma técnica de transformação pessoal. É evidência de que a consciência humana possui capacidades que transcendem dramaticamente o que consideramos normal. Quando aplicamos esses princípios corretamente, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas contribuímos para a evolução coletiva da humanidade em direção a potenciais extraordinários. O caso de David Chen demonstrou que limitações que aceitamos como permanentes são frequentemente apenas programações neurológicas temporárias que podem ser alteradas através de aplicação precisa de técnicas conscienciais. Se uma pessoa pode transformar completamente sua realidade física em 17 minutos, que outras possibilidades extraordinárias aguardam nossa descoberta e aplicação? A resposta a essa pergunta está sendo escrita a cada dia por pessoas corajosas o suficiente para explorar os limites do potencial humano através da aplicação dessas tecnologias conscienciais revolucionárias. David representa apenas o começo de uma transformação muito maior na compreensão humana sobre o que é possível quando alinhamos nossa consciência com as forças criativas fundamentais do universo.